No coração de Israel, em tempos antigos, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos, e sua tarefa diária era cuidar das ovelhas de seu pai nos campos. Enquanto seus irmãos mais velhos se preparavam para a guerra, Davi passava seus dias em solidão, mas não em ociosidade. Ele aprimorava suas habilidades com a funda, protegendo seu rebanho de leões e ursos, e, acima de tudo, cultivava uma fé inabalável em Deus. Naquele tempo, Israel estava em guerra contra os filisteus, um povo temível e poderoso. Os 2 exércitos estavam acampados em vales opostos, separados por um campo de batalha tenso. Todos os dias, um gigante filisteu, um guerreiro colossal chamado Golias, saía de suas fileiras e desafiava os israelitas. Com sua armadura de bronze reluzente, sua lança pesada como uma viga de tecelão e sua espada imponente, Golias zombava do exército de Israel e de seu Deus, exigindo que um campeão israelita o enfrentasse em combate singular. 40 dias se passaram e o terror de Golias paralisava os soldados de Israel. Ninguém ousava aceitar o desafio do gigante. Certo dia, Jessé, pai de Davi, enviou-o ao acampamento para levar provisões aos seus irmãos e verificar como estavam. Ao chegar, Davi ouviu as palavras de Golias, as mesmas zombarias que haviam ecoado por 40 dias. Ele viu o medo nos olhos dos soldados israelitas e sentiu uma indignação profunda. Como podiam permitir que um incircunciso filisteu desafiasse os exércitos do Deus vivo? Davi, com sua fé ardente, não conseguia entender a hesitação de seu povo. Com coragem que vinha de sua fé, Davi se apresentou ao rei Saul. Saul, vendo a juventude e a inexperiência de Davi, tentou dissuadi-lo. "Você não pode lutar contra este filisteu", disse Saul, "pois você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade." Mas Davi, com a convicção de quem já havia enfrentado feras selvagens, respondeu: "Teu servo já matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu." Saul, impressionado com a fé e a determinação de Davi, finalmente cedeu. Ele ofereceu sua própria armadura a Davi, mas o jovem pastor não conseguia se mover com ela. Davi, então, escolheu suas próprias armas: seu cajado de pastor, sua funda e 5 pedras lisas que pegou de um riacho. Com essas ferramentas simples, mas com a força de sua fé, ele caminhou em direção a Golias. Golias, ao ver Davi, um jovem de rosto rosado e aparência simples, o desprezou. "Sou eu um cão, para que venhas a mim com paus", zombou o gigante. Mas Davi, sem se intimidar, respondeu com palavras de fé e ousadia: "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor não salva com espada e com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão." Com essas palavras, Davi correu ao encontro de Golias. Rapidamente ele pegou uma das pedras de sua bolsa, colocou-a na funda e a girou com toda a sua força. A pedra voou com precisão certeira e atingiu Golias na testa. O gigante caiu com um estrondo, prostrado no chão. Davi então correu até Golias, pegou a espada do próprio gigante e, com ela, cortou a cabeça do filisteu, pondo fim à sua ameaça. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas a vitória de um jovem pastor sobre um gigante. Foi a vitória da fé sobre o medo, da coragem sobre a intimidação e da confiança em Deus sobre a força humana. A história de Davi e Golias continua a inspirar milhões, lembrando-nos de que, com fé e coragem, podemos superar os maiores desafios que a vida nos apresenta. Não importa quão grandes pareçam nossos Golias,